Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Bate-Papo Contato. E como você conhece, você que me acompanha, nosso objetivo é divulgar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas ao redor desse mundo. Se você é a primeira vez que me acompanha, seja bem-vindo, receba o meu abraço, o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe nossos vídeos, nossas séries, nossos louvores. A você que já me acompanha, meu abraço, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao meu canal. E como você já sabe, estamos fazendo uma série sobre Filipenses. Então, a série, o nome da série é Filipenses, a alegria em meio ao sofrimento. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro pedacinho do capítulo um. Estamos iniciando o capítulo um, né? Então, eu gostaria de convidar você a abrir em Filipenses 1:5. Filipenses 1:5 diz o seguinte: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O tema que eu quero falar aqui com vocês hoje é o seguinte: cooperadores do Evangelho. Cooperadores do Evangelho. Esse é o tema que eu gostaria de trabalhar. Paulo aqui, como você que já me acompanha sabe, ele está escrevendo a carta à igreja de Filipos, da cidade de Filipos. Ele está preso em Roma, quando ele escreve essa carta, e ele está falando, fazendo aquela saudação. Primeiro ele fala que ele é um escravo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai falar sobre a graça e a paz que alcançou ele, que é a graça de Jesus Cristo. Aí ele vai falar mais para frente sobre a questão da oração, que a oração é basicamente um presente a todos nós, que devemos orar uns aos outros. E agora ele vai falar sobre a cooperação no Evangelho. E quando a gente fala de cooperação, podemos falar de algumas coisas em relação a isso. Primeiro, devemos ter em mente que Paulo, ele era um missionário. Paulo era um missionário, então ele pregava em várias cidades. Ele começou em Atos 13 com Barnabé, foi para Antioquia, depois foi para Filipos, foi para Macedônia, né? Foi para Corinto, foi para a Grécia, foi para outras cidades, até que chegou em Roma. E o seu sonho era chegar à Espanha. Não temos a certeza se ele alcançou a Espanha, mas o sonho dele era chegar à Espanha. Mas o que podemos entender aqui claramente é que a igreja de Filipos era uma igreja cooperadora do evangelho, ou seja, abençoou Paulo diversas vezes. Paulo vai falar isso no decorrer da carta, que eles eram uma igreja que abençoava os missionários, abençoava com ofertas, com mantimentos e assim por diante. Então, diante desse quadro, podemos apresentar duas formas de contribuição que podemos fazer para o evangelho. Então, diante disso aqui, tudo que eu estou falando, a gente pode entender da seguinte maneira. Paulo, ele agradece pela contribuição que os filipenses davam para ele, e hoje, nos nossos dias, há igrejas que necessitam também de ajuda financeira, ajuda em diversas frentes. Há pastores que têm faz missões e para estender, né, levar mais e mais o evangelho adiante. E há duas maneiras da gente contribuir. A primeira é a financeira. A primeira forma da gente contribuir com o avanço de ser um cooperador do evangelho é de forma financeira, com a forma financeira, ou seja, com os nossos recursos, dinheiro, né? Obviamente, é bom deixar claro que isso é algo que Deus move o nosso coração a fazer. Não é nada por obrigação, não é nada porque alguém está pedindo assim insistentemente, não.
Deus move o coração das pessoas para contribuir de forma generosa e de forma alegre, sem pesar, sem tristeza, sem ressentimentos, mas com alegria. A segunda forma que podemos contribuir é com o nosso tempo, trabalhando pela causa do Evangelho. E dentro desse ponto, a gente poderia falar assim, a gente doando o nosso tempo. Ah, eu posso ajudar um irmão que está doente, ir lá na casa dele, limpo a casa dele, faço uma comida para ele que está doente, vou pegar alguns remédios que ele precisa. É uma forma. Ah, vai ter um evento numa igreja, por exemplo. Ah, eu vou lá cooperar, vou lá ajudar a preparar o lanche, vão enfeitar a igreja, vou lá ajudar, doar meu tempo, colaborando. É uma outra forma de colaborar com a causa do evangelho, porque ali, naquele evento, vai ser pregado o evangelho. Então, nós temos essas duas formas: o nosso tempo, os nossos dons e talentos, e a forma financeira, como eu falei anteriormente. Agora, há uma pergunta que fica a ser respondida. Na realidade, duas. Quantos de nós temos cooperado com o evangelho? Seja através do tempo, com os nossos dons e talentos, com nossas ações, ou seja, financeiramente. Quantos de nós estamos fazendo isso? Segunda pergunta: temos ofertado com generosidade para abençoar outras pessoas, ou só temos dado sobras para a obra do Senhor? Ou seja, a segunda pergunta já fala mais de um cunho financeiro, dinheiro, né? Muitas vezes, assim, nós estamos ofertando, mas muitas vezes nós estamos dando as sobras, sabe? Quando a gente não A gente muitas vezes não faz nem de coração. Então, nós temos que pensar um pouco nisso, nessa questão. Quero ser um cooperador do Evangelho, mas eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus, estou sendo uma pessoa sincera, estou contribuindo de forma generosa, estou doando o meu tempo com qualidade, o meu tempo de qualidade, ou estou doando só as sobras do meu tempo, as sobras do meu dinheiro. Nós temos que refletir sobre isso. E, claro, talvez eu e você não se encaixe nessas perguntas anteriormente feitas. Agora, muitas vezes nós podemos pensar assim: há igrejas que necessitam de uma ajuda na assistência social, uma doação de um alimento, por exemplo, entregar uma cesta para alguém. Estamos fazendo isso? Estamos ajudando o próximo, ou então mesmo não precisa nem ser de uma igreja, de uma placa, de uma denominação. Muitas vezes você está vendo ali um amigo seu necessitado, ou um vizinho, ou um colega. Muitas vezes você está vendo uma pessoa na rua passando necessidade. A gente estamos nos engajando, ajudando com um prato de comida que seja, doando um alimento que seja para essas pessoas ou não, ou estamos achando que nós também somos pessoas que não temos condições e não estamos colaborando. Sendo assim, para ser um cooperador, nós temos que ser pessoas que, ao ouvir a palavra do Evangelho, devemos ter vontade, disposição de pregar. E a pregação, obviamente, não é só com as palavras, mas com as nossas vidas, dando esse exemplo de amor, dando esse exemplo de cooperação. Sendo assim, minha oração é que eu e você possamos ajudar o próximo, ajudar uma igreja, ajudar uma entidade, doar o nosso tempo, doar o nosso dinheiro para que o evangelho se expanda, para que, no fundo, possamos ser cooperadores do evangelho. Que Deus possa nos abençoar e até a nossa próxima devocional no nosso canal
bate-papo, contato. Até lá.